Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana. Bom, hoje nós vamos começar com o prólogo da subida do Monte Carmelo. Hoje, então, o autor já vai começar a falar conosco. Tem aqui uma breve introdução à subida do Monte Carmelo e depois o prólogo já feito pelo próprio autor. Subida do Monte Carmelo. Subida do Monte Carmelo. O que é isto? De onde ele tirou o título desse livro, Subida do Monte Carmelo? Bom, existe, o Monte Carmelo físico. O Monte Carmelo físico fica na Terra Santa. E a ordem dos carmelitas começou lá, na subida do Monte Carmelo. Existe uma tradição, não há uma comprovação histórica, de que começou com Elias fazendo ali vida eremítica, se retirando em oração no Monte Carmelo. E depois vieram outros eremitas que ficavam retirados ali e viviam uma vida semi-eremítica em louvor a Nossa Senhora, em obséquio a Nossa Senhora, meditando dia e noite na lei do Senhor. E a reforma do Carmelo Descalço consistia em resgatar esse valor dos eremitas primitivos, os primeiros eremitas do Monte Carmelo. Então, daí vem o nome desse livro. Não se trata da subida do Monte Carmelo físico. Então, é um livro de viagem, um livro de alpinismo, ou qualquer coisa assim. Essa subida, obviamente, é uma analogia. A subida no sentido de subir, escalar ao monte da perfeição. Mas não um monte físico, um monte espiritual. No sentido que nós escalamos. Deus está no céu e nós vamos subindo ao encontro com Deus. Então, esse Monte Carmelo, estou com o meu tablet aqui, com a minha colinha. O Monte Carmelo é, então, uma figuração. Não quer dizer que o Monte da Perfeição é o Monte Carmelo. Isso é uma simbologia que eles fazem, uma simbologia feliz, porque o livro foi feito para carmelitas, na verdade. Mas depois a igreja viu que era de proveito a todo o povo de Deus. Tá? Então, daí vem a origem do nome do livro. O livro ele vai ser desenvolvido com a poesia que ele compôs, chamada Noite Escura. Ele compôs 2 livros com a mesma poesia. Subida do Monte Carmelo e Noite Escura. Eu diria que Subida do Monte Carmelo trata da noite ativa da alma e Noite Escura da noite passiva. Então, as 2 poesias têm sentidos diferentes, mas com a mesma finalidade, que seria a união com Deus. Mas nós vamos falar depois detalhadamente. Essa é só uma introdução geral ao livro. Não precisa ter preocupação, o que é noite, o que é isso? Depois, devagar, vai ser explicado. Então, por que poesia? Por que isso? Antigamente, era costume, poesia era a forma de expressão que as pessoas tinham, de forma de exprimir os seus sentimentos. Hoje, nós vivemos numa era digital, uma era mais prática, mais assim, até diria seca. Nós perdemos um pouco o romantismo e não sentimos necessidade de expressar a realidade com
com tantas figurações e com tanto. Hoje nós somos mais práticos, mais impacientes e não temos paciência assim para desenvolver a realidade com tantas coisas. Tudo é mais vídeos, coisas mais práticas. Os antigos não. Né? Os antigos eles eram mais sensíveis, mais românticos e desenvolviam canções, coplas, versinhos, músicas e faziam assim em mínimos detalhes no seu dia a dia, tudo o que acontecia, livros e mais livros com poesias e canções, tanto de todas as vocações, canções para a vida matrimonial, de romance, de namoro, disso, daquilo, tudo era desenvolvido assim, detalhadamente no seu dia a dia. As pessoas eram mais observadoras, mais concentradas, mais focadas do que nós. Não tinha televisão, então eles observavam em mínimos detalhes as coisas interiores e exteriores. E poesia era uma forma de expressão, como eles expressavam o seu interior. Né? E no Carmelo, não sei nas outras ordens, não conheço muito outras ordens, mas no Carmelo é tradição de recreações piedosas também. No Carmelo não é eremitério, Carmelo é cenóbio, né? Vida comunitária. Então, em momentos de recreação mais solene, se reunia a comunidade, principalmente no princípio, Carmelo, a reforma do Carmelo descalço começou na Espanha. Então, havia mais comunidades, tanto de irmãos como de irmãs, né, óbvio, em casas separadas, e em grandes solenidades, geralmente Natal, Páscoa, se juntavam irmãos e irmãs no locutório, e era um momento em que cada um, geralmente irmãos que tinham mais jeito para compor poesias piedosas, expressava ali as suas músicas, suas poesias, suas canções, coplas, versinhos, que eram recreações piedosas. E muito provável que São João da Cruz, né, ele escreveu essas poesias na prisão. Como já falei, ele foi ao cárcere quase 1 ano, e foi nesse período que ele teve suas experiências místicas, e ele expressou essa experiência por poesias. E ele aguardou o momento da recreação piedosa para expor essa poesia à comunidade. Ele expôs essa poesia e todos acharam de grande complexidade, né? Resumindo, que lindo, né? Explica pra gente o que significa. E São João da Cruz via que não conseguiria explicar em poucas palavras a sua poesia. E com isso nasceu A Subida do Monte Carmelo e Noite Escura e todos os outros livros. Então, provavelmente, foi assim que ele expôs a sua poesia. Tá? Expôs num momento de recreação. Tá? Isso é tradição no Carmelo até hoje. Pelo menos nos Carmelos mais antigos. Tá? Eu ainda peguei essa tradição, né? Não são todos obrigados, né, a fazer poesias e coisas assim, mas pelo menos aqueles que têm mais jeito, né? Você sabe fazer um verso, uma música, compor muito, muito tradicional. Isso é muito tradicional no Carmelo. Tá? Compor versos, músicas, canções, coplas. Isso é muito, muito tradicional no Carmelo. Então foi daí que surgiu as poesias. Mas muitas irmãs ainda fazem versos até hoje para apresentar a comunidade. Então, isso é muito tradicional. Então, daí é que surgiu isso. Tá bom? Então, no que consiste mais ou menos a poesia? Resumindo, fazendo assim um apanhado geral. O que consiste poesia? O livro se trata, mais ou menos, né, de como a alma pode se dispor à união com Deus, chegar em breve a essa união com Deus. Tá? O objetivo geral do livro é esse, dispor a alma à união com Deus. Tá? O livro será de proveito tanto aos principiantes como para os mais adiantados.
chegar à suma desnudez espiritual. Tá? Desnudez é uma palavra muito comum, principalmente no vocabulário de São João da Cruz. Você não acha muito em Santa Teresa e nos outros santos carmelitas. Então, faz muito parte no vocabulário de São João da Cruz. Não se usa muito essa palavra. Por quê? Hoje, escritores espirituais, escritores místicos de hoje, evitam palavras que podem gerar duplo sentido. Então, não se usa muito a palavra desnudez. Hoje se usa mais esquecimento de si, muito usado por Santa Elizabeth da Trindade. Despojamento, aniquilamento, também muito usado por Teresa dos Anjos. Então, você pode ver que autores do século XIX, final do século XIX e século XX, já não usam mais essas palavras que podem ter algum duplo sentido. Por quê? Porque autores do século XV, século XVI, tempos mente um pouco mais pura. E à medida que vai se aproximando mais século XX, se toma mais cuidado com essa questão de que pode gerar algum duplo sentido. Santa Catarina de Sena, você vê que ela também, experiências místicas dela, para o homem do século XXI, algumas experiências místicas dela, algumas chocam. Porque século XIII, século XIV, a mentalidade era mais pura, então muitas coisas não eram interpretadas como a gente interpreta hoje. Mas, enfim, chegar à suma desnudez espiritual, que seria despojamento, aniquilamento, esquecimento de si, tem o mesmo significado. Liberdade de espírito, muito defendida por São João da Cruz, como se requer a união divina. Tá? Tudo isso ele vai desenvolver no decorrer do livro. Tá? Então, não precisamos nos preocupar. E em seguida, ele já coloca a poesia. Eu irei apenas ler, por quê? Porque a gente vai, depois nós vamos... ele não vai chegar a concluir a poesia, tá? Essa foi a poesia que ele teve mais dificuldade de exprimir os seus pensamentos, mas ele o suficiente para que a alma possa chegar à vida espiritual. Irei apenas ler, porque depois, no decorrer do livro, vamos estar trabalhando com ela. Então, canções. Aqui ele faz uma pequena introdução, em que se canta a alma, a ditosa aventura que teve que passar pela noite escura da fé, na desnudez e purificação de si mesma, à união com o amado. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Eu estou sem óculos, tá? Vou chegar mais perto aqui. Na escuridão segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa aventura, na escuridão velada, já minha casa estando sossegada. Em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia. Ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Em meu peito florido que inteiro só para ele se guardava, quedou-se adormecido. Aqui eles não traduziram quedou-se, ficou-se adormecido. E eu, terna, o regalava, e dos cedros com o leque o refrescava. Da meia a brisa amena, quando eu os seus cabelos afagava,
com sua mão serena em meu colo soprava e meus sentidos todos transportava. Esquecida, quedei-me, o rosto reclinado sobre o amado, cessou tudo e deixei-me, largando o meu cuidado por entre as açucenas olvidado. Olvidado também eles não traduziram, esquecido. Eu vi que a tradução foi feita pelo Carmelo de Portugal, e são as carmelitas que fazem tradução. Tá? Carmelo de Cotia, Carmelo de Piracicaba, também trabalharam com... E também o Carmelo do Rio de Janeiro, o Convento de Santa Teresa, que traduziram, fizeram algumas traduções, né? As poesias, as carmelitas de Portugal e as carmelitas do Convento de Santa Teresa. Alguns padres falam que gostam de deixar algumas palavras espanholadas para dar um pouquinho mais de autenticidade. E algumas editoras já gostam de fazer tradução literal de todas as palavras para ficar bem português mesmo, né? Agora eu vi que algumas palavras acharam melhor não traduzir, né? Deixaram ainda em espanhol. Mas não tem importância, até porque a gente vai devagar vendo a poesia, né? Mas a poesia que ele vai desenvolver durante o livro é essa. Então, tanto esse livro como Noite Escura, que a gente vai ver depois. E agora ele vai fazer a introdução geral, vai fazer o prólogo. Enfim, no que consiste isso? Ele vai explicar, né, qual é o objetivo geral dele. Vou explicar, né, e deixar compreendido o que significa noite escura. O que é noite escura? A noite escura, ela é um processo de purificação que passa a alma antes dela chegar à união com Deus. Nisso consiste noite escura. E agora ele vai definir mais detalhadamente. Consiste em enfrentar trevas tão profundas, suportar sofrimentos físicos e morais tão dolorosos que a inteligência não compreende e a palavra não consegue exprimir. Somente quem passa o sabe. Então, a noite escura que ele vai ajudar a alma consiste nisso. Quem está na noite escura? São almas que iniciam o caminho da virtude. Falamos bastante da virtude ano passado. E quando Deus quer colocar essa alma na noite escura, tem o intento de levá-la à união divina. Porém, algumas almas desistem do caminho da virtude por falta de orientação e não progridem. Então, esse é o problema. Quando a alma se depara com esses sofrimentos físicos e morais tão dolorosos, que a inteligência não consegue compreender e a palavra não consegue exprimir, a alma não reconhece que ela está num processo. Ela não consegue entender que isso é um processo de purificação. Então, a missão dele é orientar as almas que estão no caminho da virtude, passando por esse processo de purificação. E que muitas desistem do caminho da virtude e, consequentemente, não chegam à união com Deus. Então, essa é a preocupação de São João da Cruz. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ensinar essas almas a se deixarem conduzir pelo Espírito de Deus e vai dar ensinamentos para que elas possam entender a ação de Deus durante esse processo. Em seguida, nas páginas seguintes, São João da Cruz faz dura crítica aos maus diretores que mais atrapalham que ajudam. Por que isso? Porque haviam poucos caminhos espirituais, antigamente. Então, por exemplo, penitência, às vezes se impunham penitências muito rigorosas, as pessoas tinham pouca saúde, então às vezes isso atrapalhava muito. Questão também de que a alma contemplativa,
Tem toda uma questão também geográfica. Por exemplo, na Espanha, havia um certo machismo. Eles não gostavam muito de mulheres contemplativas. Contemplativas no sentido de alma. Então, eles não achavam interessante que uma mulher buscasse solidão, a não ser assim que ela fosse muito assim, extremamente penitente, extremamente rigorosa, extremamente isso. E a maioria não dava conta. E quando uma mulher dizia a algum confessor que ela estava tendo alguma coisa diferente na oração, logo ela era muito censurada, unicamente por ser mulher, porque havia um preconceito muito grande, de que a mulher tinha a mente mais fraca, de que a mulher se deixava levar por fantasias com mais facilidade que o homem, porque a mulher é mais emocional. Havia um machismo muito grande naquela época. Então, muitos diretores espirituais, ao invés de examinar a pessoa em si, já ia condenando e dizendo que era tudo do demônio. Isso aconteceu com a própria Santa Teresa d'Ávila. Então, e também a questão, às vezes eles tinham muito preconceito da ascendência, né? As pessoas tinham ascendência judia, muitas vezes eles já condenavam a pessoa por isso mesmo, né? Preconceitos, coisas assim, então, coisa que hoje já um pouco menos, né? Então, haviam diretores que, por motivos muito superficiais, às vezes acabava causando mais prejuízo para as almas do que ajudando elas a se conduzir para o Espírito de Deus. Coisa que hoje já bem menos. Hoje já tem muitos doutores da igreja, já tem muitos livros, já tem muitos caminhos. Já é mais fácil conduzir do que naquele tempo. Então, por isso que ele faz assim críticas muito severas, né? Ocupa muitas páginas, tanto nesse livro como no livro Chama Viva de Amor. Ele dedica algumas boas páginas, uns bons parágrafos para condenar e criticar diretores espirituais, porque realmente leva à falência da vida espiritual da alma, né? Um mau diretor pode fazer isso, por isso que é bom ter um bom diretor espiritual. E vamos ver os próximos tópicos. Ele coloca um alerta dizendo, então, que o livro foi escrito para religiosas da ordem reformada do Monte Carmelo, ou seja, ele delimita bem o universo, né, para quem ele está escrevendo. Né? Eu estou escrevendo o livro mais para religiosos. Ou seja, ele não usa uma linguagem para leigos, né, para pessoas que não entendem absolutamente nada do mundo religioso. Claro, agora a gente já estudou um pouco sobre virtudes, né, sobre Alonso Rodrigues. Não vai ser muito difícil em qualquer coisa, qualquer vocabulário específico. Eu traduzo mais ou menos o que eu vejo que é mais da vida religiosa, mas realmente o livro foi feito para auxiliar os irmãos e as irmãs. Mas uma vez que São João da Cruz foi proclamado doutor da igreja, significa que doutrina é muito proveitosa para todo o povo de Deus, e não só para religiosos. Nos próximos capítulos, então, ele já vai começar a desenvolver as primeiras estrofes da poesia. Já vai começar a explicar as canções. Então, ele vai pegar a primeira canção e vai desenvolver e explicar uma por uma das estrofes da poesia dele. Então, ele já vai falar que é a noite escura, porque ela é necessária, né? Porque é necessária para a união divina, e vai explicando todos os pontos dessa purificação. Isso a gente vai vendo nos próximos capítulos. Mas por isso é só uma introdução do que a gente vai estar desenvolvendo. Mas é muito interessante e isso a gente está só começando. Todos vão passar por isso, por essa noite escura? Nem todos. Por quê? Porque algumas almas são mais simples. Outras, nem todos aspiram uma união muito grande com Deus. Mas aos que aspiram, sim,
vão ter que passar por uma purificação maior. Todos aqueles que querem uma proximidade maior com Deus terão que passar por essa purificação. Mas é para isso que estão os doutores, os místicos, os espirituais, né? Estão aí para facilitar a nossa vida, né? Eles já passaram por isso para nos ajudar a passar por esses momentos, tá bom, meus queridos? Então, fiquem com Deus. Próximos vídeos talvez sejam mais curtos, tá? Talvez sejam mais curtinhos, mas talvez vídeos menores para a gente não perder muito foco, porque talvez seja mais intenso alguns capítulos. Eu não quero que vocês percam muito o fio da meada. Então, talvez os próximos vídeos sejam um pouquinho menores e mais concentrados. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.